Olá, aqui é o Jess e no vídeo de hoje eu vou tratar sobre um assunto que eu pensei bem ultimamente, que é identidade em questão, ser definido por si mesmo ou pela sociedade. Bem, chegar numa primeira pergunta, devemos seguir a sociedade? Para começar, se eu pudesse definir a sociedade em uma imagem, seria algo nesse sentido. Essa imagem que eu coloquei retratou o efeito manada. Basicamente, as pessoas fazendo coisas com o pensamento de que se todo mundo está fazendo, então tem que fazer também. Se ao menos racionar antes, por exemplo, a preconcepção de que uma pessoa precisa estudar e para uma faculdade, trabalhar, se casar, ter filhos, para montar uma família, isso sendo o objetivo final da pessoa, ou até coisas mais bobas como seguir um influencer, pois todo mundo está seguindo. Tendo em vista isso, eu vejo que a sociedade pode ser dividida em duas partes. A própria sociedade, que geralmente é definida pela elite, pessoas de alta classe social, resumidamente os donos da indústria, como influências burgueses, proprietários de empresas, etc., que dominam o que você vai consumir, na televisão, nas redes sociais, e também a contra-sociedade, que é definida por nichos específicos, geralmente pessoas que se desviaram da norma padrão social, que é basicamente grupos pequenos contra as regras sociais. E temos vários exemplos disso. Como, por exemplo, na antiguidade, que escravidão era visto como algo certo para purificar os povos indígenas, os povos africanos, que era algo bem defendido pela sociedade, e a contra-sociedade que ia contra isso, que era a favor da abolição, que eram grupos pequenos, que com o decorrer do tempo foi aumentando e virando a própria sociedade atual. Temos como exemplo contemporâneo o capitalismo contra o comunismo, a religião contra o ateísmo, que é um exemplo, acho que é temporal, que vem nos acompanhando por vários séculos. Basicamente, a sociedade como se fosse vista como se fosse o certo e a contra-sociedade como se fosse o errado. Mas, na minha visão, a sociedade é o conformismo, a aceitação das regras que foram impostas a nós, sem ao menos ter uma crítica. Quanto a contra-sociedade enxerga a sociedade, vê alguma falha nela, fazendo um senso crítico. Ser da contra-sociedade nem sempre é sinal de que você está certo. Temos como exemplo os grupos de ódio que ainda existem na sociedade. Os grupos neonazistas, a própria Ku Klux Klan, que ainda perdura por séculos, desde 1800. E mesmo assim, depois de tanto avanço científico e cultural, ainda existem esses grupos. No mesmo sentido, nem sempre estar na sociedade significa errado. Mas o que eu defendo aqui, o, o ser social, ele só aceita as coisas, ele é o conformista, e o ser contra-social é o ser que busca a crítica à sociedade, o senso crítico mesmo, encontrar a falha e definir uma própria opinião. Bem, para exemplificar a tese que estou defendendo, eu trouxe uma frase de Platão. O preço a pagar pela tua não participação na política é seres governados por quem é inferior. Resumidamente, o ser social tem que começar a se questionar das verdades que lhe são impostas, virar um ser crítico, em vez de só aceitar supostas verdades que são impostas. Posso citar um exemplo a rede social X, antigo Twitter, em que muitas pessoas cancelam umas às outras só porque todo mundo está fazendo isso. Se ao menos você questionar o porquê está fazendo isso, o que motiva a fazer isso, muitas vezes as pessoas se tornam monstras em conjunto pelo efeito manada. Como o que aconteceu com o youtuber Cartoonizando em 2023.
em que ele criticou gratuitamente alguns conteúdos brasileiros, claramente errado, mas a proporção foi extremamente exagerada contra ele, chegando até ao ponto de ele ter uma crise depressiva, depois muitas pessoas zombando disso com a carta que ele tinha escrito, e até hoje, 2 anos depois, ele ainda sofre com as consequências desse cancelamento. Eu vejo que as pessoas têm vivido muito no automático, só fazendo o que é dito, sem se questionar, sem, sem querer ser racional, só para se adequar à sociedade. Bem, eu pensei muito e para mim a solução para virar um ser mais crítico, uma pessoa que tem opiniões embasadas, um ser racional, é seguir o método científico. Você ter a observação do tal problema, se questionar o que é esse tal problema, montar hipóteses do que, de como solucionar esse problema, se é realmente um problema, experimentar a sua tese e no fim ter os resultados da sua própria conclusão sobre o que você estudou, que é o que muitas pessoas não estão fazendo recentemente, tendo opiniões embasadas num influencer, em vez dela mesma pesquisar e entender por si própria. Claro, é bom ter tipo uma opinião de um especialista, mas é bom ser mais amplo, ver mais de um especialista, ver mais de um lado, entender por que esse lado é certo, por que esse lado é errado. E com isso eu concluo a minha tese, que eu defendo que as pessoas têm que ser mais críticas, mais racionais para a sociedade conseguir progredir. Até com coisas mais bobas, até com coisas mais sérias.